Bom, pessoal, eu vou falar para vocês aqui agora o que é um cátion, íon positivo, e um ânion, íon negativo. E como você lê isso aqui. Como que eu sei o que está acontecendo aqui no primeiro caso, onde isso aqui está positivo, e como que eu sei o que está acontecendo no segundo caso, onde eu tenho um sinal negativo. Primeira coisa que você não pode esquecer aqui, quem é positivo num átomo neutro é o próton. Quem é negativo num átomo neutro é o elétron. Na verdade, não é nem no átomo neutro ou não neutro. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Então, isso aqui representa um próton. Não significa que eu estou somando nada, nem aqui significa que eu estou diminuindo nada. Isso é um próton. Isso é um elétron. Beleza? Segunda coisa, quando você olha isso aqui, é quem está sobrando. Não significa que eu estou somando próton. Eu só estou falando que eu estou com próton sobrando. Pode não ter mudado a minha quantidade de prótons. Porque próton está dentro do núcleo. Então, à medida que eu faço um bolo na minha casa, não tem reação nuclear. Né? Eu não ganho nem perco próton. Eu só ganho ou perco elétron. Se eu ganho ou perco elétron, se no átomo neutro, quando eu tenho lá o átomo neutro, olha, vamos botar no caso do lítio aqui. Quantos prótons eu tenho? Esse númerozinho que tem aqui, que é o que eu chamo de número atômico, é o número de próton. Então eu tenho 1, 2, 3 prótons. Se esse átomo fosse neutro, significa que eu teria 1, 2, 3 elétrons. Se ele fosse neutro, mas ele não é. Olha de baixo, o flúor. Quantos prótons eu tenho? 9. Então eu vou botar aqui. Vou botar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é que está me dizendo que tem 9 prótons? Número atômico. E de antemão já estou falando para você aqui, esse número de próton nunca muda, independente do valor que eu tenho aqui nas cargas. Se eu não tivesse nenhum valor aqui, ó, se eu não tivesse nada aqui, esse símbolo negativo aqui não existisse, significa que esse átomo seria neutro. Se ele é neutro, o número de carga positiva anula o número de carga negativa e vice-versa. Então, 9 cargas positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas negativas. Só que quando você olha para o de cima, eu vejo que eu tenho um próton sobrando. Não significa que eu ganhei próton. Porque o número de próton nunca muda. Ó, se eu tinha 3 prótons, como átomo neutro ou como íon, eu vou continuar tendo 3 prótons. Cadê esses prótons? 1, 2, 3. Esse cara aqui foi anulado pelo elétron. Então, um próton, um elétron. Esse cara aqui foi anulado por outro elétron. Um próton, um elétron. Só que essa representação está me dizendo que um próton está sobrando. Se ele está sobrando, significa que ele não foi anulado. Essa carga ficou aqui. Ela não foi anulada por uma carga negativa. Por que ela não foi anulada? Porque esse elétron, por algum motivo na reação química, ele foi embora. Eu perdi um elétron. Então, quando eu olho essa representação me diz o quê? Olha, aqui eu tenho um íon positivo ou negativo? Positivo, que eu chamo de cátion. E o que quer me dizer isso aqui? Quer me dizer que esse cara perdeu um elétron. Por isso que ele ficou com uma cargazinha positiva sobrando. Se ele perdeu um elétron e ele tem 3 prótons, quantos elétrons ele tem? 2. Ele tinha 3 prótons e 3 elétrons. Quando ele perde um elétron, ele fica com 2 elétrons. Por isso que eu fico com uma carga positiva aqui, porque falta um elétron para anular aquela carga positiva. Vamos para o de baixo. Quantos prótons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa quantidade de próton muda? Não, não muda. Porque está dentro do núcleo, eu não vou ficar tendo reações nucleares aí toda hora. Então, 9 prótons como átomo neutro, 9 prótons como íon, não importa. Esse cara aqui me diz assim, ó, eu tenho um elétron sobrando. Aqui é sempre quem está sobrando. Aqui estava sobrando um próton, aqui está sobrando um elétron. Esse cara
se está sobrando um elétron, significa que tem uma carga negativa sobrando. Então ele é um íon negativo. Se ele é um íon negativo, eu posso chamá-lo também, é um outro nome, é um apelido, vamos dizer. Eu chamo ele de ânion. Então, íon positivo, cátion, íon negativo, ânion. O que isso aqui quer me dizer? Quer me dizer que eu tenho um elétron sobrando. Ué, mas se o número de prótons não muda, ou seja, se eu não ganho próton, nem perco próton, se eu tenho 9 prótons, eu não ganhei nem perdi, nem posso. Só que eu tenho um elétron sobrando, significa que eu, por algum motivo, ganhei um elétron. Para esse cara que está sobrando, se eu não mudo as cargas positivas, eu tenho que mudar as cargas negativas. Se eu perder esse elétron, estaria sobrando uma carga positiva. Aqui tinha que estar mais. Só que aqui está menos. Então significa que eu ganhei um elétron, porque está sobrando um. Então, nesse caso, esse cara aqui, ó, eu ganhei. Ganhei um elétron. Essa representação está me dizendo isso. Então, quando eu vou ver o número de elétrons no de cima, ó, o de cima tem 2 elétrons, porque ele tem 3 prótons, só que se tem um próton sobrando, significa que eu perdi um elétron, 2 elétrons. O de baixo tem 9 prótons, só que significa, se isso aqui significa que eu tenho um elétron sobrando, se eu tenho 9 prótons, para eu ter um elétron sobrando, 10 elétrons. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre átomo neutro, cátion e ânion. Tá bom? Abraço.